Pois bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos demonstrar aí a melhor defesa contra o Gambito do Rei, né? Então primeiro vamos explicar o que é o Gambito do Rei. Bem, o Gambito do Rei que se dá quando o seu adversário joga E4, você responde com E5, e aqui ao invés do adversário seguir com lances normais, né, como desenvolver os cavalos ou bispo, ou até mesmo avanço de peão, nessa posição aqui o adversário faz F5, né? Já atacando o peão central e colocando algumas dúvidas aí para o jogador de negras. Muitos jogadores iniciantes aí têm a tendência de capturar o peão, e de acordo com os computadores é uma linha muito boa para jogar, né? É claro, para os computadores, para o ser humano você vai ficar agonizando aqui com o desenvolvimento, né, das brancas, domínio central e um forte ataque aqui para cima do seu rei, né? Aproveitando que a coluna F vai estar aberta e a torre também. Ou seja, é uma pressão aí muito difícil para um jogador mais iniciante conseguir suportar. Então, sabendo disso, hoje eu quero aqui trazer uma linha muito boa, né? Também aprovada aí pelos computadores, só que é uma alternativa aí melhor para jogadores iniciantes do que tomar o peão de F. Então vamos aí apresentar essa linha. Eu recomendo aqui, ao invés de capturar o peão, o lance D5. Que é aqui você vai fazer um contra-gambito, né? O seu adversário gambitou o peão do centro, você faz aqui um contra-gambito. E aqui, de acordo com o site, com o lance 2 D5, as negras sinalizam a intenção de manter aí uma posição ativa, né? Elas não querem jogar de forma passiva. As brancas desafiaram o centro com opções de desenvolvimento rápido, e as brancas normalmente agora vão escolher tomar o peão de D5, né? Então aqui eu vou mostrar nessa exata posição, nessa exata abertura, configuração aqui. E aqui eu vou mostrar nessa exata configuração uma partida aí que eu joguei na internet contra um fortíssimo jogador aí que costuma jogar o Gambito do Rei, né? Bem, então vamos aí para a partida. Então, vejamos aí a partida. Aqui o nosso adversário fez E4, peão do rei. Respondemos com E5. E aqui ele foi pro tão famoso Gambito do Rei, né? Peão em F4. E respondemos aí com o título do vídeo, né? A melhor defesa de todas contra o Gambito do Rei. D5. Nosso adversário aí tomou o peão central e tomamos aí o peão de ala. Aqui ele desenvolveu o cavalo, desenvolvemos o nosso cavalo, né? Atacando aqui o peão central. E aqui muitos jogadores, muitos adversários que vocês podem enfrentar aí vão jogar C4, né? Para proteger aqui, agarrar mesmo o peão do centro. E eu recomendo para vocês, caso o seu adversário jogar aqui C4, você joga em C6 e oferecendo mesmo o peão, né? Caso ele tome, você desenvolve o seu cavalo, né? E se ele não tomar, você vai capturar o peão central de peão e ter um forte centro. Ou seja, você vai ganhar aí, vai ganhar posicionalmente falando aí de qualquer jeito, né? Nosso adversário que jogou um lance inferior, né? Ele jogou o bispo. É claro que ele está prezando pelo desenvolvimento. Ele desenvolveu aqui o bispo para acelerar o roque, né? Aqui a gente tomou o peão. Aceitamos aí o desafio dele. Ele fez o roque e jogamos aqui um guarda-chuva, né? Bispo em E7. Guarda-chuva aqui para não ter nenhum tipo de ataque. Aqui eu já creio que o nosso adversário fez um lance inferior. Ele jogou aqui peão em C3. Já podia ter feito aqui D4 direto, né? Seria um lance muito mais ativo. Então aproveitamos aí esse lance inferior e fizemos o roque. Nosso adversário que fez mais um lance esquisito, né? Ele jogou a dama em C2. Nessa posição aqui, muitos jogadores podem pensar já em rasgar o D4, né? Para abrir o desenvolvimento das peças. Só que o nosso adversário aí segue fazendo lances passivos. Jogou aqui a dama em C2 e aproveitamos para desenvolver o nosso bispo, né? Adicionando mais uma proteção para o cavalo. Aqui ele repetiu o lance de bispo, né? Na abertura não é muito bom você fazer isso. E além de tudo, esse bispo aqui, além de tudo, com esse lance aqui, ele está fazendo um ataque de um lance só. Então um ataque aqui em H7. E caso eu jogue aqui G6, que foi assim que seguiu a partida, a gente inutilizou aí esse lance dele, né? E tornamos esse bispo aqui uma peça ridícula. Por quê? Porque ela está tapando o peão. Esse peão aqui quer muito vir para D4 e abrir para as peças poderem jogar, né? Só que agora ele vai ter que perder mais um tempo aí para fazer isso. E aí o nosso adversário foi para uma escolha interessante, né? Já que ele não pode fazer D4,
ele fez B4, né? Buscando aí espaço na ala da dama. Buscando aí espaço na ala da dama, né? E controlando mais casas. Fizemos aí C3, impedindo, controlando o avanço, não impedindo. Aqui ele desenvolveu o cavalo no canto, né? Já mostra que a posição dele está problemática, se ele tem que desenvolver o cavalo via H3, perdão, via A3. Já mostra que a posição dele está problemática. E aqui fizemos B5, controlando aqui o avanço desse peão, né? Caso ele avance, a gente simplesmente troca um peão que está mais perto da ala por um peão que está mais perto do centro. Eu creio que ele planejou mesmo avançar. Interessante é que ele não avançou na partida. Aqui, o certo, né, para ele aqui, o certo seria avançar para liberar o bispo, né? Já que a posição dele já está um pouco esquisita, no mínimo ele vai ativar o bispo. De forma estranha, ele não avançou. Desenvolvemos aí o nosso cavalo. E aqui, mais uma vez, eu creio que o lance bom para ele aqui seria o avanço, né? Ele trouxe a torre para a coluna, que é um lance ativo, mas a torre não tem futuro aqui, né? E aqui eu fui para um lance muito interessante, que é para abrir, aproveitando que a torre dele saiu, né? Que a torre dele veio para o centro, eu abri aqui a minha torre, né? Afinal, não tem como ele impedir minha torre aqui de ser aberta. E quando a torre abrir, vai ter um ataque para cima desse cavalo, né? Foi exatamente assim que seguiu a partida. Ele tomou, eu capturei e agora tem um ataque aqui no cavalo de A3. Nosso adversário aí retirou o cavalo, no entanto, caiu o peão. E ainda com o tempo aí, uma cravada na dama. E caso ele jogar a dama aqui, né, atacando a torre, eu creio que já tem algum remate com o descoberto de cavalo, né? Provavelmente aqui é um bom lance. Que ataca a torre, né? Ataca a torre e ataca a dama. E também tapa, né? Tapa essa coluna aqui, né? Para a torre não sacrificar no bispo. Ou seja, cavalo aqui em E3 seria um lance excelente, né? Se não brilhante, né? Mas não aconteceu na partida. Ele simplesmente tirou a dama da cravada. E aqui estamos levando peça, né? Afinal, o cavalo joga bem aí para o campo do adversário. E não para o seu campo. Ele tirou o bispo. E aqui deixamos nosso bispo mais ativo, né? Para ele poder ir combater a grande diagonal. Só que aqui no momento ele não pode avançar, porque a gente toma com o tempo sobre a dama e depois captura o peão. Ele trouxe o cavalo e aqui talvez um lance que seja uma pequena imprecisão minha, eu já podia direto aqui jogar esse lance. Aproveitando o tema aqui do rei exposto, né? Só que eu joguei primeiro, eu joguei dama em C7, atacando o cavalo. E depois que ele tirou o cavalo, aí sim eu vi esse lance, né? Que é muito interessante. A dama aqui em B6, ameaçando agora sim ganhar aí a dama, né? Ele tomou, a gente deu cheque e ele tirou o rei. E aqui nessa posição, se não me engano, nessa posição aqui ele estava ameaçando um truque, né? Ganhar aqui a minha torre. Então, por causa disso, eu joguei a torre em A8. Tirando aí qualquer tema de raio-x, né? Não é descoberto, nem é cravada, é qualquer tema aí de raio-x, né? Tirando então aí qualquer tema de raio-x é uma peça. Aqui ele começou a ativar mais o bispo, né? Esse bispo aqui dele eu acho que foi um grande problema da partida, que ele sempre tá fazendo lance com esse bispo. Ele não encontrou aí boas casas para o bispo. Tiramos a nossa torre, né? Afinal, com esse lance de bispo, mais um lance aí de ataque único, né? Ele fez esse lance justamente para atacar a nossa torre. E aqui depois de 23 lances, nosso adversário aí fez o tão sonhado D4, né? Aqui eu pensei por bastante tempo nesse... Eu pensei por algum tempo, né? Não bastante, deixa eu ver. 24 segundos. Pensei que por 24 segundos... Opa! Teve um alarme aí. E aqui eu pensei que por 24 segundos se jogaria aqui a dama em B6. No entanto, a dama vai ficar pouco ativa, né? Batendo aqui em granito. Então eu joguei a dama em E6.
Perdão, em D6. E aqui, se eu não me engano, nosso adversário já tem a possibilidade, né, de trocar o bispo pelo cavalo e recuperar um dos peões, né? Foi exatamente isso que ele fez. E forçar também a troca de damas. Agora ele tomou o peão de dama, então preferi trocar aí as damas. Afinal, a gente está com material a mais, né? E aqui fizemos o lance bispo em G5, né? Atacando a torre. E agora o nosso adversário vai para um erro grave, né? Um erro grosseiro. Mas é entendível o que ele quis fazer aqui. Ele tirou a torre, né, do ataque. No entanto, repare aqui nesse tema tático, né? 2 torres aqui na mesma diagonal. É claro, quando ele fez esse lance aqui, ele pensou, caso eu jogasse o bispo em H4, ele poderia fazer G3 e salvava aí, né? Esse lance teria sido inútil. No entanto, ele esqueceu que mais aí para trás, o nosso bispo que estava em E6, né? Mas ele trocou o bispo pelo cavalo e ativou o nosso bispo. Ou seja, deixou o nosso bispo aí na grande diagonal. Então eu joguei o lance bispo em H4, aproveitando o tema tático, né? Das 2 torres aí na mesma diagonal, né? Cravada, né? Pode ser uma cravada, apesar das 2 peças terem o mesmo valor, pode ser considerado uma cravada. E aqui a gente tomou. E já temos aí um peão e uma qualidade a mais, né? É isso? 5 contra 4, então temos aí um peão e uma qualidade a mais, né? E 2 qualidades a mais, né? Uma aí é da torre e outra é da posição, né? Alguns aí diriam 3 qualidades a mais, mas eu não vou ser tão egocêntrico assim de falar a qualidade do jogador. Aqui o cavalo dele tá aqui no fundo também, né? Tem isso daí, a posição. Por que a posição? Ele tem uma peça aqui muito passiva, 2 peças muito passivas, na verdade, só a torre tá jogando, e o bispo dele tá batendo aqui em granito. Então, aproveitando que agora essa posição, né? Perceba que essa posição, eu quero que você avalie aí essa posição. Aqui já deve ter imagina quantos pontos aqui a engine já dá para as negras, né? Então jogamos aí a torre na coluna aberta, ameaçando o mate, também ameaçando ganhar o cavalo, né? Caso ele faça aí um lance passivo, como H3, a gente dá cheque e ganha o cavalo. Então ele protegeu a última fileira. No entanto, tem um lance muito forte, que é a torre na 7ª, no caso na 2ª fileira, né? Por que esse lance é muito forte? Bem, primeiro ele está fazendo um ataque aqui no rei, né? Ameaçando aí tomar outra torre. E segundo, que ele está atacando o bispo, né? Ou seja, é um ataque duplo. Não tem como ele defender as 2 coisas, né? E aqui ele defendeu o peão. No entanto, perdeu o bispo e abandonou aí a partida, né? Não tinha mais nenhuma salvação nessa posição. Aqui eu tenho vários lances, né? Primeiro que eu já posso ganhar o cavalo. Esse cavalo não tem casa. É um lance aí que muitos jogadores mais fominhos aí jogariam, né? Material. Segundo que eu posso jogar a outra torre na 2ª fileira ainda, né? Seria um lance aí com mais classe, né? Mais elegância. Já partindo aí para ataques. Não sei se tem ataque de mate ainda, mas ganha aí mais uma torre e esse cavalo segue sem futuro. Perceba que esse cavalo não tem nenhum lugar aí. Ele não vai ser salvo. Ou seja, a torre aqui na 7ª seria um lance muito mais forte do que ir atrás do material imediato, né? Você pode ganhar muito mais material com a torre aqui na 7ª. Bem, então vamos aí puxar o relatório. Vamos entrar aqui no nosso perfil dessa vez. Sempre fique de olho em cheques, capturas e ameaças. Bem, aqui de acordo com o site Intensa, essa foi uma partida séria. E de acordo com o gráfico, não ficamos pior em nenhum momento, né? Teve um momento aí que ele poderia quase equilibrar, né? Na verdade é 0,96, a gente tinha aqui um ponto ainda, né? Nesse momento, só que depois ele não encontrou. E mantivemos aí a nossa vantagem até o final do jogo, né? Fizemos aí 89,8% de precisão. Infelizmente o site não quis dar a gente aí 90%. E o nosso adversário fez 78,6% de precisão. Fizemos aí nenhum brilhante, nenhum excelente. Nosso adversário também não. No entanto, fizemos 12 dos melhores lances. E ele fez aí 7 dos melhores lances, né? Cada um fez 6 lances de livro.
E imprecisões 2 para cada um. Erro ele fez 2 e não fez nenhum. Chance perdida ele fez 1 e nenhum. E capivarada aí. Eu acho que foi isso daqui que tirou o meu 90, né? Eu fiz 1 e ele fez 0, né? Então vamos ver aí o lance de livro, né? E trazer também aí uns detalhes da engine, né? Para quem acredita que essa não seja uma boa defesa, trazer aqui para vocês. Eu vou mostrar porque essa aí é a melhor defesa contra o Gambito do Rei. Bem, vamos aí para a posição, né? E4, E5 e aqui F4. Bem, o lance F4 aqui das brancas já pode ser considerado aí uma imprecisão, não vamos chamar de erro, uma pequena imprecisão. E perceba aí que negras já tem 0.2 de vantagem, né? E esse 0.2 aqui é quando você toma o peão de F. No entanto, um ser humano dificilmente vai conseguir sustentar essa vantagem de 0.2, né? Brancas aí vão ter um desenvolvimento muito melhor e possivelmente de negras você vai sofrer nessa partida. Agora vejamos aí o contra Gambito Folk B. Qual a pontuação que a engine dá? 0.1 de vantagem para as negras. Ou seja, agora fica o questionamento. Você prefere aí jogar uma posição em que você toma um peão de F e fica com 0.2 de vantagem, mas sofre? Você vai sofrer a partida inteira para se defender, né? Torre aqui na coluna e vários tipos de ataque. Ou você prefere jogar essa posição aqui, que você já abriu para o subispo poder jogar. Você está atacando o centro, né? Tá controlando aí o centro. Vai ter um desenvolvimento rápido aqui das suas peças. E não vai ter nenhum tipo de problema na sua posição. Qual aí você prefere, né? Em termos humanos, né? Falando aí em termos humanos, então D5 aqui é um lance muito melhor do que E toma F4, né? D5 que exclama. Entre seres humanos, D5 aqui é o melhor lance que você aí deve fazer, né? Nas suas partidas. Então, por isso aí, na minha opinião, né? Tomara que seja válida para você. Na minha opinião aí, o lance D5 é a melhor defesa contra o Gambito do Rei. E eu pretendo analisar aí no futuro, né, partidas de grandes mestres aí jogando o contra Gambito Folk B, né? Para quem ainda tem dúvidas de que essa é a melhor defesa de todas. Bem, então é isso. Então é isso nada. Vamos ver aí a performance. Esqueci de olhar a performance. Nosso adversário aí fez 2000 de rating. Nós fizemos 2250 aí de rating. Na abertura aí ele fez 81.3, né? Muito porque ele jogou o Gambito do Rei de forma extremamente esquisita, né? E quem joga o Gambito do Rei já está aí querendo jogar pela atividade, né? Não pode mais jogar de forma passiva, afinal, você entregou o peão aqui para ter um desenvolvimento rápido das peças, né? Você não pode jogar o Gambito do Rei aí e esperar um jogo posicional, né? Tem que ser um jogo de ataque. E nesse espírito aí, eu sempre gosto de jogar nesse espírito, então eu joguei o contra Gambito, né? E é por isso que na abertura ele fez 81.3 e nós fizemos aí 96.4, né? A gente entrou aí no espírito da abertura e ele tentou aí fugir, né? Tentou fazer lances aqui na ala da dama, tentou fazer qualquer coisa, né? Menos jogar aí no espírito do Gambito do Rei. No meio jogo aí ele fez 74.1 e nós fizemos aí 86.6, ou seja, um pouco aí melhor, né? E por isso fizemos uma performance aí de 2250. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal. E eu realmente aí espero que vocês usem essa defesa, né? Inclusive, eu joguei uma partida, não me engano, inclusive joguei uma partida no início do ano ou no final do ano, não recordo muito bem, que era na minha outra conta, contra um candidato a mestre, né? O CM Leonardo Gadelha. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Era Leonardo Gadelha, né? Um fortíssimo candidato a mestre aí, em que eu joguei essa partida online, tá? Ritmo de 10 minutos com 0 segundos de acréscimo. Eu joguei aqui essa partida, o contra Gambito, que eu joguei o contra Gambito Folk B contra ele e consegui um empate. Com certeza deve ter aí no histórico de jogos dele, então eu vou procurar e se eu achar aqui eu mostro para vocês no canal, né? Essa partida aí que eu joguei contra o candidato a mestre, Leonardo Gadelha, conseguiu um empate.
Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até a próxima. Valeu. Falou.